Olá, espíritas do Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, o nosso SELEC, de outras casas irmãs que trabalham na doutrina espírita, do movimento espírita, simpatizantes da mensagem espírita, que a paz divina alcance o coração de todos, de cada um, de cada ouvinte que neste momento está buscando estudar, aprofundar o conhecimento na doutrina espírita. Estamos aqui hoje com muita alegria, mais uma vez, para conversarmos sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Mais precisamente, vamos fazer um estudo dos itens 1, 2 e 3, intitulado A Justiça das Aflições. Vamos fazer uma breve leitura para termos uma visão do assunto que vamos trabalhar hoje. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. O item 1 nos diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Encontramos essas bem-aventuranças em São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. O item 2 nos traz: Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Encontramos essas bem-aventuranças em São Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. E esse item 2 é complementado ainda com uma observação das bem-aventuranças. Mas ai de vós, ricos, porque tende vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides, agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Essa observação encontramos em São Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Já o item 3, intitulado Justiça das Aflições, tem o seguinte texto: As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse para ter mais mérito, mas então pergunta-se: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição?
Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende de menos ainda é ver a questão dos bens, os bens e os males, tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro para consolar e fazer ter paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se penetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa, pelos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para a compreender, revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Pois bem, queridos ouvintes, temos neste trecho uma linda mensagem, uma linda reflexão, um lindo texto para analisarmos, o qual nos pede paciência no entendimento, cuidado na interpretação e muito equilíbrio na compreensão. Se não, vejamos. Quando é dito nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E nós começamos a refletir. Será preciso chorar de fato, copiosamente, como alguns até fazem, ficando parados, só pensando em se apresentar desta forma comovente para sensibilizar a Deus e assim receber o seu consolo? Este pode ser um entendimento imediato, feito ao pé da letra, daquilo que foi dito, daquilo que está escrito. Mas cuidado, isto pode gerar, este tipo de atitude, a partir deste entendimento, pode gerar conflitos e desequilíbrios diante da ausência de resultados dentro daquilo que está sendo almejado. Mas vamos aprofundar a reflexão. Vamos colocar aí um contudo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Podemos ver os que choram
naquelas pessoas que buscam ajudar, defender, amparar e lutar pelos semelhantes em situações de carência e necessidade. Pessoas estas que às vezes, muitas vezes, não têm vez nem voz perante as autoridades, perante a própria sociedade. E essas pessoas surgem e vão à luta. São aqueles que irão lutar e chorar por estes irmãos. E que, por fazerem isto, sem segundas intenções, usando de toda humildade, mas trabalhando com a verdade e a compaixão que vem do coração, amando o próximo, com certeza estas pessoas serão consoladas. Então já começamos a perceber uma outra linha de entendimento e compreensão do que disse Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Refletindo nesta linha, mergulhando em tudo aquilo que Jesus passou para nós, vamos entrar uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aí vem o questionamento ao pé da letra. É preciso passar fome e sede em nome de Deus? E assim ele vem e vai nos saciar? A mensagem ao pé da letra pode levar a esta interpretação. Porém, vamos lembrar daqueles que defendem a verdade, a igualdade, o respeito, a convivência pacífica com os diferentes, assim como Jesus defendeu. Indo estas pessoas além das palavras, entrando inclusive no campo das ações e atitudes ativas pelos carentes e necessitados de assistência humana, social, espiritual e de outras naturezas. Com certeza, de tanto buscar, de tanto lutar, estando ali perseverante, constante, na defesa e no amor ao próximo, estas pessoas têm sede e fome de justiça. E com certeza, um dia serão saciadas. Uma outra bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Ao pé da letra, parece que ser perseguido já garante um espaço naquele plano superior que a maioria chama céu, o reino dos céus. Meus amigos, será que funciona desta forma?
Será que foi este o objetivo? Vamos refletir. Refletir a partir de uma história conhecida de todos, a crucificação de Jesus. Estava ali Jesus, Dimas e o terceiro condenado à cruz. Jesus foi perseguido, preso e julgado dentro de uma ação previamente planejada para levá-lo à crucificação. Tínhamos também Dimas, que foi perseguido também, preso e julgado por atos cometidos contra pessoas inocentes, supostamente, da sociedade da época. Atos tais como o roubo, o furto e coisas parecidas. Foi julgado e condenado também à crucificação. Assim como Dimas, tínhamos o terceiro, que também tinha praticado atos criminosos contra a sociedade. E foi também julgado e condenado pela justiça, digamos, lembremos aqui, a justiça dos homens, daquele tempo, foi condenado também a ser crucificado. Então tínhamos três homens, três histórias, três casos de perseguição pela justiça dos homens. Jesus, espírito puro de superioridade intelectual e moral, nas dores, no momento da crucificação, pede ao Pai por todos aqueles que o atingiram, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Temos aí um gesto de amor imenso. E Jesus conclui, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Vamos refletir. Um espírito puro, mas que tem a humildade de entregar à vontade de Deus o seu destino no momento do retorno ao reino dos céus. Humildemente, ele se disponibiliza diante de Deus. Ele não diz quem é, ele não fala que é governador da terra, ele não diz, olha, eu estou voltando. Não. Ele simplesmente diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E no seu último gesto, nas suas últimas palavras, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dimas, um infrator das leis dos homens, e que estava atormentado, pois sabia que também perante Deus havia falhado. E Dimas, com muita reflexão,
Olhando Jesus, ele reconhece naquele que está ali ao lado dele, ele reconhece uma pessoa justa, correta. Abre o coração e diz: eu fiz por merecer, mas tu só praticaste amor e bondade. Quando estiveres no teu reino, pede por mim. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ao pé da letra, podemos dizer, como geralmente é dito, Dimas foi salvo naquele momento e teve todos os seus pecados perdoados e tudo estava ali resolvido. Isto ao pé da letra da palavra. Mas vamos refletir, conforme nos mostra a doutrina espírita. Ao reconhecer seus erros e pecados, Dimas abre a possibilidade e avança de uma forma mais concreta no seu processo de evolução. Ele começa a se preocupar com o seu evoluir, de viver para evoluir, de ter uma oportunidade de alguém que lembre dele com carinho, que possa nesse carinho encontrar a ajuda, de estar no paraíso dos que caminham para Deus. E nesta evolução constante, sempre teria ao lado o mestre dos mestres. Dimas começa o seu trabalho de reforma íntima, que nós falamos tanto. Dimas inicia naquele momento. Outras encarnações ele teve e passou por todo um processo evolutivo e pode ainda estar passando. Refletindo por este caminho, começamos a entender melhor como tudo se processa. Mas tem o terceiro, né? O terceiro está ali também, condenado à crucificação, está ali crucificado. E o que ele faz? Desafia Jesus a descer da cruz. Lembrando, não sois filho de Deus? Desce daí, nos tira daqui. Zomba de Dimas e desencarna também, revoltado com tudo e com todos. No nosso mundo atual, quantos casos a gente não conhece assim? E aquela terceira pessoa ali crucificada desencarna num conflito interior daqueles.
Mas mesmo assim, saibam vocês que ele teve também oportunidades. Ele, logo após a desencarnação, ele entra exatamente naquela zona em que ele estava, em que ele desencarnou. Mas mesmo assim, no plano espiritual, muitas outras chances ele recebeu de voltar, de escolher o caminho, de caminhar para o paraíso, de caminhar para o reino dos céus, para Deus, e de ser recebido até por Jesus. Muitas oportunidades foram dadas a ele, como vêm sendo dadas a cada um de nós. Mas naquele momento ele fez uma escolha, a do ódio, e desencarnou com este ódio. Então vamos refletir. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça. Aqui não é dito se o que é julgado está certo ou errado. Jesus diz: os que sofrem perseguição pela justiça. Porque o reino dos céus é para eles. O reino dos céus é para todos. Disto sabemos, né? E está bem claro aqui na bem-aventurança. Ou seja, é para todos. Contudo, somos nós que escolhemos o momento da transformação, da reforma interior, da escolha do caminho para caminhar para o reino dos céus. Pensemos nisto. Mais adiante, uma outra bem-aventurança. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides, agora, porque sereis reduzido ao pranto e às lágrimas. Esta é a bem-aventurança. Ao pé da letra, pode parecer que toda pessoa pobre em bens materiais terá o reino dos céus, e toda pessoa rica em bens materiais terá a condenação. Mas vamos refletir. Vamos ler de novo o texto com calma e veremos que, ao se referir aos ricos, Jesus diz: mas ai de vós, os ricos, que tende vossa consolação no mundo. Perceberam a palavra completa de Jesus? Perceberam esta explicação? Os ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Opa! Esta reflexão nos leva a uma análise interessante. Muda todo o sentido da questão pobre e rico. Neste caso, então, a partir desta frase, estamos falando
das pessoas sem ostentação, das pessoas sem vaidade, sem avareza, sem ambições, pessoas pobres de tudo isto internamente, pessoas simples, humildes, amorosas e caridosas, pessoas que se preocupam com a outra, pessoa que caminha ao lado, pessoas que têm amor ao próximo, que têm amor para compartilhar. E estamos falando também das pessoas sem simplicidade, sem humildade, sem amor, sem caridade. Pessoas ricas de orgulho, ostentação, ambições, poder aqui na terra, vaidade, tudo que lhes fazem sentir-se imensas, poderosas, inatingíveis neste plano material, neste mundo em que estamos encarnados. Mas então vamos refletir mais ainda. Sendo assim, podemos encontrar pobres e ricos em todas as classes sociais da humanidade. Ou seja, a bem-aventurança não fala da pessoa pobre ou rica segundo suas posses materiais, segundo seu nível financeiro. Mas a bem-aventurança, sim, fala das pessoas pobres e ricas segundo suas qualidades humanas e o seu nível moral e a sua capacidade de amor ao próximo. Então vamos ver e vamos encontrar muitos que praticam o bem em classes sociais altas e muitos que ostentam e demonstram orgulho, mesmo estando muitas vezes numa situação material miserável. E vamos encontrar também o inverso. Ou seja, em todas as classes, em todos os momentos, vamos encontrar pessoas voltadas para o bem, pessoas humildes, pessoas caridosas, pessoas compartilhando o amor e pessoas também agindo de forma diferenciada. É sobre essas qualidades que Jesus fala, as qualidades humanas e morais. Portanto, a justiça das aflições está inserida no contexto da evolução dos espíritos, que, por sua vez, está inserida no histórico das reencarnações de cada um, que está diretamente relacionado com as bem-aventuranças, ou as leis divinas reveladas por Jesus. Queridos amigos, queridos ouvintes, Deus é todo poder, todo justiça, todo bondade, como frisamos na leitura, ao iniciar este diálogo. Deus não age por capricho, nem com parcialidade. As dificuldades e sofrimentos que a vida tem vêm de uma causa, e considerando que Deus é justo,
essa causa também é justa. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Jesus nos ensina elevação do espírito, liberdade do pensamento, amor ao próximo e caridade, sempre, com vistas ao desinferior, com vistas a adentrar ao plano espiritual. O plano espiritual mais elevado, que alguns chamam Reino dos Céus. No momento, vamos aproveitar e fazer uma reflexão sobre o momento atual. O planeta atravessa uma etapa essencial para o seu futuro. Esta é a transição para o período da regeneração. Então vamos aprender com o momento a servir e a sofrer com equilíbrio, sensatez e humildade. Deus está nos dando esta oportunidade. Vamos buscar em Jesus a resposta para os nossos questionamentos neste momento. E quando compreendermos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, compreenderemos também que não é ninguém, em nome dele, que vai nos ofertar tudo isto. O nosso próximo, as pessoas que caminham conosco, podem nos ajudar, mas precisamos saber que é cada um de nós que vamos buscar o caminho. Eu vou buscar o meu, você o seu, cada um busca o caminho que vai seguir e seguirá com Jesus. É você que vai buscar a verdade. Cada um de nós vamos buscar a verdade e caminhar com Ele. E Ele revelará novas verdades durante a caminhada. É cada um de nós que vai viver a vida que é nossa. Eu vivendo a minha, você vivendo a sua. E todos nós vivendo a caminhada ao lado dele, que também tem a vida dele, a vida existencial dele. Todos nós compartilhando a caminhada. Por isto ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não sabes como buscar Jesus, aproveita e pergunta ao teu agora, por que estás assim hoje? E ele te mostrará por onde veio e como veio a ser o teu hoje. E assim, o teu agora te responderá para onde deves seguir e como deves seguir. Bom, queridos amigos, agradeço a Deus a concessão deste momento com vocês. Agradeço a Jesus os ensinamentos que alcançam os dias de hoje, sempre atualizados dentro da realidade vivida. Agradeço a Fabiano de Cristo, mentor do SELEC, por me estimular a integrar o grupo de expositores desta casa. Agradeço aos irmãos desencarnados que neste momento me ajudaram pela inspiração. Agradeço ao SELEC pela oportunidade e confiança. Agradeço a vocês, ouvintes, pela atenção. Agradeço a todos. Um abraço fluídico, fraterno, com muito agradecimento, muita paz. Fiquem com Deus.